A ética ela tem muito a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Então ela não está naquilo no conflito, porque se as pessoas presumem que vai ter um conflito de interesse e eu tomaria algum partido, também pré-julgando como eu não tivesse ética. Eu vou tomar as minhas decisões, porque o futebol para mim, ele jamais, e vocês sabem, se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, ela é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Já falei mais de uma vez para vocês que eu construí minha carreira como treinador muito baseado naquilo que eu fui como jogador, no sentido do sofrimento que eu tive quando eu jogava. E uma das coisas que mais me atordoava era sempre a distorção muito clara que tinha para mim da falta de ética que tinha no mundo do futebol. As pessoas confundirem os jogadores que jogavam bem com eles serem boas pessoas. E isso muitas vezes não correspondia aos fatos. Muita gente trabalhadora que estava buscando seu lugar ao sol era sempre, e hoje ainda continua assim, era sempre julgado por aquela bola que entra, ou que não entra, e pela jogada que dá certo e que não dá certo. Então a ética que eu tenho, ela me fez suportar, sofrer muito tempo no futebol enquanto eu jogava e ter o desejo de me tornar o treinador que eu me tornei. Porque vocês sabem que eu não fiz estágio por ninguém, eu passei de jogador a treinador, muito por essa questão que passa pela ética e pela tua pergunta. Então isso para mim é uma coisa extremamente tranquila e eu acho que até é uma chance da gente mostrar que o futebol não está acima da ética e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele e colocar as coisas boas da vida. E a ética é uma dessas coisas. Então eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. Vou fazer as mesmas coisas, vou ser a mesma pessoa. É uma situação como você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso é na complexidade que eu tenho quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu não estou aí para falar como as pessoas têm que pensarem sobre as minhas ações. Eu que tenho que pensar e deliberar sobre aquilo que eu posso deliberar e é o que eu faço a minha vida inteira. Então, enquanto a isso, é uma coisa que estou extremamente tranquilo e, nesse ponto, a CBF apontou na pessoa certa. Essa questão de eu ser exclusivo da CBF, ela não foi em nenhum momento mencionada. E, para falar a verdade, nesse momento que eu estou com o Fluminense na competição, eu jamais sairia do Fluminense para abraçar só a CBF. Então é uma coisa, embora seja um sonho, era uma coisa que eu teria que adiar. E a gente fez isso praticamente em seis mãos, a CBF, a presidência do clube, através do Mário e os diretores, e eu. A gente ponderou muitas coisas, sou muito grato pelo Fluminense, pela torcida do Fluminense, que eu tenho uma conexão especial desde 2019, e acredito que em sua maioria vai saber entender tudo que está acontecendo. E da maneira como ficou, eu me sinto muito à vontade para poder desempenhar o meu trabalho. Falar que vai ser fácil, não é uma coisa fácil, mas a gente ponderou, com muita gente pensando, e a decisão, acredito que foi um grande acerto. Assim, eu vou convocar os melhores que eu achar. Se o Ganso e o Neymar tiverem os melhores, eles vão ser convocados. Nada é impossível. E em relação à tua outra pergunta, isso é uma coisa que a gente está conversando muito e a gente vai conseguir se organizar para dar conta de assistir os jogos que a gente precisa e fazer todas as inferências em relação ao Fluminense, quando for o Fluminense que tiver em pauta para jogar e quando for a seleção brasileira.